Boa noite. 18 anos é a idade a partir da qual uma pessoa pode ser responsabilizada por um crime no Brasil. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, menores de 18 anos não cometem crimes, e sim atos infracionais. Também não cumprem pena, e sim medidas socioeducativas. A mais grave delas, a internação, não pode exceder 3 anos. Há setores da sociedade brasileira que discordam dessas regras. Por isso, tramitam no Congresso Nacional projetos de lei que reduzem a maioridade penal de 18 para 16 anos. Mas há também uma forte oposição à mudança por parte de órgãos públicos e não governamentais ligados aos direitos humanos. A maioridade penal é o tema do programa Opinião Pernambuco de hoje. E para discutir o assunto, convidamos o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, João Olímpio, o deputado federal Mendonça Filho, e completa o nosso debate o coordenador executivo do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social SENDEC, Ricardo Oliveira. Lembramos que você pode participar enviando comentários e perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 ou pelo Twitter, @opiniãopr. Pesquisa do Instituto Data Senado, publicada em outubro de 2012, apontou que 89% dos 1.232 cidadãos entrevistados querem imputar crimes aos adolescentes que os cometerem. Como podemos analisar os dados dessa pesquisa? Essa é a questão que a gente traz para abrir o programa Opinião Pernambuco de hoje. Senhores, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, João Olímpio. Oi, boa noite. Esses dados que a gente viu aí dessa pesquisa do Senado, é uma amostra. Na sua opinião, essa amostra, ela traduz o sentimento da população brasileira em relação à maioridade penal, à redução da maioridade penal? Meu caro Valdir, ilustres convidados, ouvintes da TV Universitária, eu diria que sim. Porém, eu acho que isso é a resultante, não é, de um sentimento puramente emocional, não é? Em função dessa onda de criminalidade que nós estamos sendo obrigados a conviver com ela atualmente no Brasil, a incidência enorme, mas enorme mesmo, de crimes praticados por menores. E essa questão, ela voltou à tona, né, com muita força, e todo o Brasil se recorda disso, depois daquele episódio do Rio de Janeiro, né, em que 3 ou 4 menores arrastaram, né, uma criança lá de 6 anos de idade, quer dizer, uma coisa assim terrível, né, sob todos os aspectos. Então, a população, ela, na sua grande maioria, hoje ela tem opinião favorável à redução da idade limite de responsabilidade penal. Mas eu diria que, mais uma vez repito, que isso é um sentimento puramente emocional. Por quê? Porque não se combate o crime, e aí eu vou colocar a minha opinião, que coincide aí com a opinião de muita gente também, não se combate a criminalidade praticada por menores reduzindo a idade limite de responsabilidade penal. Eu diria que isso, se necessário, a implementação de programas sociais, por parte do governo, investindo fortemente nas periferias das grandes cidades. Aqui no Recife, por exemplo, comunidades como o Coque e outras. Eu vou citar apenas um exemplo. Aqui existe um programa interessantíssimo aqui no Coque, que foi iniciado pelo desembargador Nildo Nery, na época presidente do Tribunal de Justiça, que é o programa da Orquestra Criança Cidadã. Né? Quer dizer, o Coque ainda é uma das comunidades mais problemáticas, né, com um índice de criminalidade enorme, inclusive praticado por menores. Eu fui assaltado 2 vezes nas mediações do Coque, chegando no Fórum Joana Bezerra. E tenho certeza que todos aqueles rapazes eram menores de idade. Então, o programa, por exemplo, a Orquestra Criança Cidadã, né, que é muito pouco diante de um universo enorme que nós teríamos para atingir, mas eu diria que ele é apenas uma amostragem, né, do quanto se pode fazer para resgatar a dignidade daquelas pessoas realmente que vivem em situações subhumanas e afastá-las do caminho da criminalidade. Ninguém tem nenhuma dúvida de que a discussão sobre a redução da maioridade penal é um tema extremamente polêmico, né? E tem opiniões as mais divergentes possíveis. Mas aí, deputado, a gente trouxe esses dados aí da pesquisa lá do Senado,
foi recente, né, foi no final do ano passado, e aí o seu posicionamento sobre esses dados, a população, com base nessa amostra, está certa ou errada? Bom, o sentimento da população, quando indica uma maioria avassaladora favorável à redução da maioridade penal para 16 anos, por exemplo, é um sentimento que você percebe no dia a dia das conversas com as pessoas. É evidente que eu concordo com o João Olímpio de que há um componente de razão meio que psicológica, no sentido de que boa parte da população se vê muitas vezes afetada pelo dia a dia da violência, muitas vezes, na maioria das vezes, praticadas por jovens abaixo de 18 anos. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que não é só o lado emocional. Se você for para o lado racional e fizermos uma avaliação do que ocorre no mundo, e as crianças e jovens do Brasil, os jovens do Brasil, não diferem de outros países do mundo, a gente vai verificar que o Brasil se coloca numa posição diferente da esmagadora maioria dos países do mundo. Estados Unidos, Inglaterra, França, aqui na América do Sul ou América Latina, Cuba, Argentina, todos os países do mundo desenvolvido ou em desenvolvimento, eles têm a limitação de idade para efeitos de penalidade muito abaixo do Brasil. Alguns até 12, 14 anos, que eu até discordo. Mas eu acho que é chegada a hora, sim, de discutirmos o tema, chegarmos a uma conclusão sobre a matéria. Há de se colocar, inclusive, não só o limite, como conceituam alguns estudiosos, o limite da penalidade, não só na questão do atributo de idade, ou da condição de idade. Alguns juristas entendem que, casado com a idade mínima, deve-se fazer uma avaliação psicológica e psiquiátrica do jovem, se porventura tem ou não condições de discernir entre o certo e o errado. E numa sociedade que hoje circula muito mais informação do que no passado, esse patamar da idade penal de 18 anos foi fixado, salvo engano, e aqui com o auxílio do jurista, eu não sou sequer advogado, sou administrador, em 1940. De 1890 a 1940, nós tínhamos um patamar de idade penal diferente, inferior a 18 anos, se eu não me engano, 16 anos ou até menos, ainda vamos assim, na transição do Império para a República. E evidentemente que no evoluir da sociedade, os jovens hoje são muito mais bem informados do que há 50, 60 anos atrás. E têm consciência plena dos atos praticados, e eu acho que você tem que casar políticas públicas de assistência aos jovens, e aí eu concordo com o João Olímpio, com a questão da punibilidade, porque não há de se imaginar que um jovem que arrasta uma criança e mata de forma hedionda, brutalmente, e tendo consciência do ato que ele pratica, ele vai passar 3 anos num processo de reeducação e depois vai ser liberado para cometer os mesmos crimes que, porventura, tenha praticado nesse mesmo período. Ricardo, desde a Constituição de 88 que vem surgindo propostas, né, de emenda à Constituição no intuito de que haja que o país repense essa questão da maioridade penal, né? E aí é uma questão que tem sido difícil exatamente por conta de que os pontos são muito divergentes. Os órgãos que lidam com questões mais de políticas públicas voltadas para a sociedade, como é o caso do SENDEC, tem se mostrado assim, radicalmente contrário a essa diminuição na idade penal. E aí, por que um órgão como o SENDEC defende que se mantenha, por exemplo, os 18 anos? Primeiro que essa questão da redução para o SENDEC e para o Fórum DCA Recife, né, que também faz a defesa contra a redução, é uma temeridade, né? Ele vem na contramão de toda a construção que nós desenvolvemos do Brasil no que diz respeito à proteção integral da criança e do adolescente. E ela não tem justificativa. Se você observar, eu até não avalio, e a gente não avalia, né, porque acha isso, mas não avalia porque os dados mostram que a violência cometida pelos adolescentes, né, ou o ato infracional, por assim dizer, ele reflete um percentual
pequeno diante do montante da violência posta. O ILANUD, que é o Instituto Latino-Americano, fez pesquisa há alguns poucos anos atrás e mostrou claramente que dos crimes cometidos de uma forma geral, apenas 10% desses crimes estavam ligados a adolescentes e jovens. E apenas 2%, menos de 2%, estariam ligados contra a vida, né? Um ato infracional cometido contra a vida. Então, esses dados refletem para a gente que essa violência, ou esse nível de violência que é mostrado em vários meios de comunicação, inclusive com apelação sensacionalista em algumas outras emissoras, diferentemente desta aqui, realmente colaboram para que se crie uma falsa impressão que a violência tem crescido com a contribuição de adolescentes que cometem ato infracional. Veja bem, hoje no Brasil, se você olhar o mapa da violência de 2012, né, você percebe que hoje os adolescentes eles são muito mais vítimas da violência do que propriamente promotores dessa violência. Nós temos hoje, se você observar, infelizmente, os argumentos utilizados para a defesa, ela não se sustenta a nível dos índices. Por exemplo, se você for hoje nas delegacias, se você for hoje nos juizados, se você fizer uma apuração dos casos, você vê que o índice da violência contra a vida humana causada por adolescentes é um índice muitíssimo pequeno. Agora, nós todos concordamos que a mídia, de uma forma geral, dá uma ênfase enorme a esta questão, fazendo com que se crie a falsa impressão de que os crimes cometidos, o ato infracional cometido por adolescente tem um patamar elevadíssimo. Isso não é verdade. E a gente diz baseado em pesquisas, baseado em diagnósticos que apresentam esses elementos. Então, nós temos que olhar para isso e verdadeiramente tomar uma posição. A população hoje, infelizmente, ela se vê no meio de uma impunidade generalizada que toda e qualquer questão colocada para ela sobre internar ou não, ou prender ou não uma pessoa, ela sempre é favorável que aquela pessoa seja reclusa. Para você ter uma ideia rapidinho, várias pessoas, elas respondem a essas pesquisas que são feitas da seguinte forma: você é contra ou a favor da redução? Sem nenhum dado, sem nenhum elemento. Então, é uma pergunta simplista e vem uma resposta simplista. Então, a gente não pode tomar como base isso para o Brasil se posicionar. Por isso que o SENDEC, o Fórum DCA, somos veementemente contra a redução da maioridade penal. A gente vai, daqui a pouco, detalhar um pouco cada uma, ou pelo menos algumas das PECs, né, que estão em tramitação e que aí acabam dizendo respeito a tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas o Ricardo, João, ele tocou em pontos aqui que eu acho bastante curiosos. Um deles foi em relação à mídia, né, a forma sensacionalista, como normalmente a televisão, o rádio, os jornais tratam a questão da violência e como coloca, às vezes, no mesmo rol as pessoas, independente da sua idade, independente de terem mais ou menos de 18 anos. Então, isso é um ponto. E o outro ponto que eu achei curioso também foi quando ele fala que, no geral, as crianças e adolescentes são mais vítimas do que promotores da violência. Eu queria que você fizesse um comentário sobre essas colocações do Ricardo para poder a gente dar prosseguimento ao nosso debate. Olha, inicialmente eu gostaria de lembrar que existe um anteprojeto de reforma do Código Penal elaborado por uma comissão aí de juristas, não é, ministros do STJ, e, enfim, representantes de todos os segmentos, né, interessados nessa questão. Estudiosos, psicólogos, psicanalistas, presidido pelo ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça. Esse anteprojeto foi apresentado, né, foi encaminhado ao Senado Federal o ano passado, em meados do ano passado, daquele que seria o novo Código Penal brasileiro. E o que eu quero destacar é que essa comissão, né, tida como uma comissão de notáveis, no artigo 34 do anteprojeto, né, de reforma do Código, manteve, curiosamente, depois de muito se discutir,
essa questão, manteve a idade limite de responsabilidade penal nos 18 anos. E eu gostaria, antes de tecer considerações do senhor Ricardo, o deputado Mendonça Filho falou numa questão aqui, que achei interessante, que seria casar essa questão da redução da maioridade com um exame criminológico, psicológico. O deputado, isso inclusive foi objeto de uma proposta que existia no Código Penal de 1968, que nunca entrou em vigor. Eu, curiosamente, me formei em Direito em 73, e estava entrando, entre aspas, em vigor um novo Código Penal, que nunca entrou em vigor, terminou sendo revogado antes de entrar em vigor, e a proposta era exatamente essa, era reduzir a idade limite para 16 anos, mas não simplesmente a idade, mas estaria a depender de um exame criminológico, na pessoa, para ver realmente se ela tinha maturidade suficiente, para entender realmente o caráter criminoso ou não de determinadas condutas. Bom, foi uma proposta que não prosperou. As várias propostas que existem atualmente no Brasil são mais no sentido de reduzir pura e simples para 16 anos, e em alguns casos para 14 anos, não é? Me parece até, e eu vi alguma coisa aí de gente assim, de postura mais extremada, para 12 anos, porque tem países por aí que adotaram esse modelo. Cuba, por exemplo. Cuba, 12 anos. 12 anos. A gente pode destacar essa questão, essa comparação com os outros países no próximo bloco. Correto. Como a gente está muito próximo agora de encerrar esse bloco, eu gostaria que se possível você... Agora, realmente, nós sabemos que a mídia, não é? A mídia é quem conduz o povo brasileiro, não é? Agora mesmo nós estamos aí, é um fato, bom, tem a ver, de certa forma, com mídia, o julgamento lá dos acusados do Carandiru, 20 anos depois, né? E eu vi hoje depoimento aí pela imprensa do promotor, né, lá do processo lá do Carandiru, das mortes, o promotor, dizendo que estava preocupado porque, na verdade, a questão tinha se transformado numa questão política. Por quê? Porque o povo entendia, na sua maioria, aspas, que bandido bom era bandido morto. Está na imprensa hoje. Então a gente vê que isso não é uma posição racional. Não é? Isso é uma posição de emoção de quem está convivendo com uma neurose coletiva diária, de que realmente... Eu não tiro a razão do povo, não, porque realmente ninguém pode ir na esquina, ninguém pode parar no sinal de trânsito, não é? Mas a mídia, realmente, nós sabemos perfeitamente disso, ela conduz o povo para qualquer direção. A gente precisa chamar o intervalo. E aí eu prometo que no retorno a palavra fica inicialmente com o deputado Mendonça Filho. Voltemos. Bem, a gente lembra que você pode participar do programa através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãope. É só um instante. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos a maioridade penal. Participam do debate o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, João Olímpio, o deputado federal Mendonça Filho e o coordenador executivo do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, SENDEC, Ricardo Oliveira. Bem, o que ficou como ponto mais polêmico no bloco anterior foi a questão da mídia. A mídia manipula ou não? Deputado Mendonça Filho. Eu, sinceramente, acho que a mídia não manipula. É evidente que eu acho, e como telespectador e acompanhante diário da mídia, sei que muitas vezes um crime ele é tomado por uma linha sensacionalista, não só envolvendo jovens, mas também adultos e pessoas de maior idade. Então, evidentemente que esse quadro ele enseja um grau de emoção por parte da sociedade. Agora, a gente não pode imaginar que quando você faz uma pesquisa e tem 89% da população
aderindo a uma tese, ela se posicione, essa parcela da sociedade, que é a esmagadora maioria, se posicione dessa maneira, pura e simplesmente porque acha que pode-se concluir que está sendo influenciado pela mídia. Não é isso. Eu acho que há um fator de consciência, de reflexão muito grande na própria sociedade. Tem milhares de pais e mães envolvidos com essa, vamos dizer assim, situação. Avalia a sua própria condição de pai. Um jovem de 16, 17 anos, ele tem consciência plena, tem informação plena na sua esmagadora maioria, e é uma reflexão que eu faço junto com boa parte da sociedade brasileira. Pessoalmente, eu sou contra a pena de morte, muito embora que, se você fizer uma pesquisa, uma parcela considerável, talvez até a maioria da população, defenda a pena de morte, mas não acho que seja uma reflexão emocional. E mais, Valdir, eu defendo a linha de raciocínio que foi expressa aqui por João Olímpio, no sentido de que o Estado, no seu sentido mais amplo, deve garantir programas sociais a partir de educação, de assistência ao jovem, afastando os jovens do mundo da violência. Eu, pessoalmente, quando governador de Pernambuco e vice-governador, acompanhei e toquei projetos como Estação Futuro, dirigido a jovens em áreas de risco da região metropolitana do Estado, e a gente sabe que, se porventura você não proporciona a estes jovens acesso a cursos profissionalizantes, a cultura, a lazer, a esportes e, sobretudo, a educação, você vai, muitas vezes, jogar ele para o mundo da criminalidade. Vamos tentar aqui ver agora algumas especificidades das PECs. A 03/2011 propõe a redução da maioridade penal para os 16 anos, mas só quando for ato infracional praticado mais de uma vez. Qual a sua opinião sobre isso? Não, primeiro, toda e qualquer proposta que digam respeito à redução, na nossa compreensão e a partir dos argumentos que nós acreditamos, a partir de todos os elementos apresentados, a gente não tem sustentação. Para você ter uma ideia, então, um elemento que é básico para a gente entender, hoje o Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem mecanismo de responsabilização ao adolescente que comete ato infracional. Então, o Estatuto, ele tem um nível de rigidez que chega a nos surpreender em determinados momentos. Se você observar, nos últimos, se a gente for fazer nessa mesma pesquisa do Instituto, do ILANUD, ele fez um comparativo de 10 anos. Em 10 anos, a população carcerária, antes disso, em 10 anos, eles fizeram esse levantamento e perceberam que 90% dos crimes, de uma forma geral, eram cometidos por adultos, acima de 18 anos, a partir de 18 anos. Assim. E 10% eram por adolescentes e jovens. Veja que a pesquisa já demarca aí uma maioria de crimes cometidos por adultos. E nessa mesma pesquisa, eles identificam que o público carcerário, aquelas pessoas que foram presas, que foram, duplicou nesses últimos 10 anos. E nesses mesmos 10 anos, a população de adolescentes internos quadriplicou. Ora, então vamos fazer uma equação simples. Se a maioria dos crimes cometidos tem 90% de população adulta envolvida e 10% da população adolescente, como é que o regime de internação quadriplica, 397%, na verdade, então, praticamente 400%, e o de adulto só duplica. Porque a radicalidade na aplicação do Estatuto, no que diz respeito ao adolescente quando comete ato infracional, ela é dura, extremamente dura. Então, o Estatuto responsabiliza, sim. O que acontece é que, infelizmente, o sistema e a rede de proteção não oferece outras medidas para que você garanta não só o regime de internação, que nós também somos contra a internação pela internação, porque tem processos que o Estatuto orienta, que você pode aplicar a um adolescente que cometeu determinado ato infracional, que com certeza vai contribuir para que ele vivencie um processo de ressocialização, de um repensar e de sua prática e de não reincidir. Aí uma outra pesquisa para a gente fechar o dado, para vocês compreenderem, que a gente tem que trabalhar em cima de dados concretos.
Adolescentes que estão em regime de internação, quando sai, o nível de reincidência no sistema que nós estamos hoje, né, sem a redução, é de 12,8% numa pesquisa feita em São Paulo. Nessa mesma pesquisa, no regime de prisional comum para adulto, a reincidência é de 60%. Ora, é um contrassenso tirar adolescentes do regime que hoje eles se encontram, que precisa melhorar e muito, né, que é o regime que está posto, para um regime prisional comum, é você incorrer num erro gravíssimo e penalizar um grupo de adolescentes, de pessoas da sociedade que não são os responsáveis pelo aumento da violência. Então, isso é injusto, inclusive. João Olímpio, algumas PECs, elas defendem que a redução ela poderia se dar para casos de crimes hediondos. Qual a sua posição sobre esse quesito, né, que fala que se o adolescente ele comete o crime, e se é um crime classificado como hediondo, ele deva ser penalizado como um adulto? Olha, primeiro existe, no mundo jurídico, existe uma discussão muito acentuada a respeito dessa questão da lei dos crimes hediondos. Né? Inúmeros juristas, né, combateram e combate ainda hoje essa lei dos crimes hediondos. Eu diria o seguinte, que do ponto de vista do nosso posicionamento, né, na OAB, na Comissão de Direitos Humanos, nós entendemos que, independentemente de se tratar de crime hediondo ou não, o nosso entendimento é de que deve ser mantido a idade limite atualmente vigente no Brasil, ou seja, 18 anos. Isso com base em vários estudos que foram feitos aí por pessoas especializadas no assunto, como ressaltou aqui o Ricardo aí, do representante do SEDEC. E quando eu defendo esse entendimento, isso é com base realmente em estudos psicológicos, estudos sociais feitos aí por gente melhor capacitada, né, fora mesmo do universo jurídico, né, avaliando aí o comportamento, avaliando a capacidade de entendimento. Eu não quero aqui desconhecer, o deputado Mendonça Filho destacou, e tem todo sentido. É bem verdade que o nosso Código Penal é de 1941 e que o nível de informação de 41, obviamente que não é o mesmo nível de informação de 2013, tá? Mas eu diria que nesse modelo de Estado brasileiro que nós temos atualmente, né, que nós convivemos com ele, eu acho muito precária a ideia de você simplesmente reduzir para 18, para 16 anos, né, que a maioria das propostas são nesse sentido, quando, na verdade, o Estado brasileiro ele não oferece as condições mínimas para que o jovem seja afastado do caminho do crime. Hoje em dia, nós convivemos com essa epidemia das drogas e nós sabemos que tudo, ou quase tudo, começa por aí. Agora, isso é resultante de quê? Isso é resultante da ociosidade e da falta de programas sociais mínimos que possam assegurar as condições mínimas para que o jovem possa realmente trilhar por outro caminho. Deputado Mendonça Filho, em quais condições o senhor defende a redução da maioridade? Seria de uma forma generalizada para qualquer tipo de crime ou deveria haver alguma classificação? Eu admito, Valdir, discutir a questão da redução da maioridade de uma forma mais ampla. Muito embora que, evidentemente, que se porventura nós chegarmos a uma conclusão de que pode se compatibilizar a redução da maioridade com a avaliação de condições psicológicas e psiquiátricas do jovem infrator, é perfeitamente possível, até porque eu imagino que o Brasil não seja o único país do mundo que tem estudos e avaliações com relação à questão da criminalidade envolvendo a juventude. Então, você tem exemplos assim como Argentina, Cuba, Chile, Bolívia com 16 anos, Alemanha, Itália, Polônia, Rússia com 14 anos,
Evidentemente que a realidade dos Estados Unidos ainda é muito dura, dos países anglo-saxões, como, por exemplo, Inglaterra chega a 10 anos, Estados Unidos 12 anos, de 6 a 12 anos, variando de estado para estado. Eu acho que isso aí é realmente uma coisa exageradíssima e fora do contexto real do Brasil. Mais de 16 anos, um jovem que pratica um crime, tira a vida de um pai de família, ele é consciente, com 17 anos, do ato praticado, um crime bárbaro, hediondo, ele tem que pagar apenas 3 anos num sistema de recuperação. Sinceramente, por tirar a vida de um pai de família, eu acho uma coisa que não é adequada. Até porque um dos problemas da sociedade brasileira é a impunidade. Eu acho que a gente tem que atuar muito fortemente na questão da prevenção, atuar muito fortemente, e aí há uma falha do Estado brasileiro, lato sensu, de respeito à atenção à juventude, educação, assistência social, acesso à educação profissional, ao emprego, à cultura, a esportes, mas, ao mesmo tempo, você também tem que cuidar da condição de punibilidade quando o jovem tem condições psíquicas e que pode responder pelos atos praticados. Tirar a vida de alguém, hoje no Brasil, é uma coisa facílimo e que, infelizmente, hoje não tem a punição adequada. Eu acho que o sistema carcerário brasileiro, o sistema penitenciário brasileiro é realmente desumano e não digno de um ser humano lá ocupar. Por mais brutal que o crime seja praticado, ninguém pode viver enclausurado em condições desumanas como boa parte das penitenciárias do Brasil. E o mesmo ocorre também com as unidades de atenção aos jovens em todos os estados do Brasil, que precisam necessariamente oferecer condições de recuperação. Citou há pouco aqui o Ricardo, os aspectos relativos ao grau de recuperação de um jovem que vai para uma unidade do sistema dedicado ao jovem. Eu tive a oportunidade de trazer jovens que atuaram no crime e que foram punidos dentro desse sistema para trabalhar comigo. Eu tenho autoridade para isso. E trabalhar comigo pessoalmente. Fizeram parte de programas de recuperação ou de assistência ao jovem em situação de risco como Situação Futuro. Mas não acho que estejamos impedidos de discutir um tema que está no ambiente de discussão da sociedade brasileira, sem paixões, sem emoções demasiadas e sem sentenças que possam imaginar que esse é um tema para ser interditado. Eu acho que há consciência por parte do povo brasileiro de que existe espaço para uma discussão mais equilibrada, fazendo com que se valorize os jovens e se pratique políticas públicas dirigidas aos jovens, mas que os jovens não tenham o que existe hoje, a sensação de impunidade, principalmente quando comete o crime, que é o pior de todos, contra a vida. Ricardo, coloca-se como uma boa opção, como uma possível solução para isso, um bom atendimento através do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, né, que é o SINASE. No entanto, esse sistema também é frágil, ele apresenta uma diversidade de problemas. Então, como que a gente pode pensar em alternativas se as propostas que surgem do próprio Estado, elas são deficitárias, elas são deficientes, elas não correspondem aos anseios da sociedade? Olha, veja, o SINASE, ele é um grande desafio para o Brasil. A gente vive um processo de municipalização do SINASE. Estão aí vários municípios, inclusive o Recife, no processo de elaboração do seu plano municipal de atendimento socioeducativo. Mas estamos lentos nesse processo, não estamos considerando a gravidade da situação e isso precisa mudar. Hoje, no Estado, infelizmente, passamos por situações gravíssimas de mortes constantes acontecendo nas unidades. No dia 1º de abril, teve uma morte que foi evidenciada entre ontem e hoje. A exemplo também do Cabo, de Abreu e Lima. E a morte foi, inclusive, em Abreu e Lima. Então, isso é um caso sério. Hoje, as unidades, o sistema socioeducativo, da forma que ele está, mesmo dessa forma, a gente consegue ver um nível de reincidência reduzido comparado ao regime prisional. Mesmo assim, a gente tem sérios questionamentos, precisa mudar radicalmente
a efetivação do sistema. Ele tem que melhorar de forma grande, né? Ou seja, ele tem que amplamente avançar e atender de acordo com o que o Estatuto rege. Eu só queria trazer alguns elementos que, por exemplo, quando se cita um país ou outro que tem uma redução, né, tem 14, 16, 12 e tal, a gente tem que olhar para o global. Hoje, no mundo, 59% dos países têm a idade penal a partir dos 18 anos. 59, ou 18 ou mais do que isso. 59% dos países do mundo. Então, isso é uma maioria que está posto aí com a sua legislação que tem esse patamar. Isso a gente tem que observar. Um outro elemento que é a capacidade de discernimento. Se a gente for observar por aí, por conta da informação e tal, a gente tem que fazer a leitura que a partir dos 4 anos, 7 anos, uma criança já tem discernimento para algumas coisas. Então, não podemos levar a discussão por este ângulo. Precisamos ver o seguinte, se nós observarmos, por exemplo, a argumentação do deputado Mendonça, se eu eliminasse a afirmativa que ele é favorável à redução, afirmativa, em um comentário ou outro, todas as outras argumentações do deputado encaixaria direitinho que ele seria contra. Porque ele apresenta vários elementos que justificam que a redução não é solução. Vários elementos que, inclusive, chamam a responsabilidade do Estado para garantir, de forma efetiva, o direito de votar da criança e adolescente. Então, percebam que nós, de certa forma, a partir dos argumentos, aí eu estou analisando os argumentos, nós somos contra a redução da maioridade penal, né? Então, a gente não pode, em momento algum, trazer essa discussão a partir desse cenário de violência que está posto e canalizar, olhando para a redução como que resolveria. Então, a gente afirma, tanto o SENDEC como o Fórum DCA Recife, que a redução da maioridade penal não é solução e nunca foi, gente. Nunca foi. Façam um estudo, aprofundem essa questão, que a gente vai ter a certeza que isso aí não é solução. A solução mais um intervalo. Eu quero deixar aqui um comentário do Edivan de Tegipió. Ele diz: o Brasil tem que adotar o modelo dos Estados Unidos, no qual não existe a maioridade penal. Não existe? É de 9 a 12 anos, de acordo com o Estado. É o que está posto aqui no nosso papel, né? Hoje a gente está sem o tablet, a gente está sem a comunicação virtual, então ela está chegando e o pessoal está repassando para a gente. Bom, mas a gente precisa fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais discussão sobre a redução da maioridade penal. Você ainda pode participar do programa através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter @opiniãopr. A gente volta daqui a pouco. O Opinião está de volta. Hoje discutimos a maioridade penal. E temos aqui algumas perguntas e comentários. Um comentário do Marcos Antônio de Camaragibe. Ele fala: a adolescência no Brasil é uma doença não efêmera para menores indulgentes. Tem um comentário também de Paulo do Ibura. Ele fala: sou a favor da redução da maioridade penal, pois o menor beneficiado pelas medidas socioeducativas muitas vezes cometem crimes a mando de adultos. E aqui um comentário misturado com pergunta do Fábio Soares, da Vila Cardeal e Silva. Por que no Brasil as penas são tão leves para crimes praticados por menores? Nos outros países isso não acontece. Por saber disso, aqui o menor infrator comete o crime e ainda faz desdém, como aquele menor que queimou um morador de rua e depois disse: agora vou para a Funase comer e beber de graça. João Olímpio. Olha, eu acho que esse tipo de questionamento, ele pode caber em qualquer outro universo, né? Além da questão dos menores. Eu já vi muita gente aí dizendo: bom, eu matei, eu roubei, eu assaltei e agora eu vou para a cadeia e vou ficar lá às custas do governo.
ou melhor, às nossas custas, né? Às custas do povo brasileiro. Então, eu acho que esse tipo de colocação, ele cabe não somente no universo de menores, mas ele cabe no universo mais amplo, né, de toda e qualquer pessoa que comete delito. Veja bem, o cidadão aí, ele fala, não é, que os crimes praticados por menores, os atos infracionais, são punidos de forma branda, não é? E que, na visão dele, me parece que a solução seria punir não somente os crimes praticados contra menores, mas os demais delitos, punir de forma mais rigorosa. Ora, isso é um posicionamento, né, que nós conhecemos aí nas ruas, mas eu diria que está provado cientificamente, isso em todos os recantos do mundo, que a rigidez na forma de punir, as penas mais exacerbadas, ela não se tornou eficaz para combater a violência em lugar nenhum do mundo. Por exemplo, na América do Norte, né, onde boa parte dos estados adotam a pena de morte. Ora, qual seria, não é, a reprimenda que mais poderia desencorajar, não é, o pretenso criminoso a praticar o delito? Seria a morte. E esses estados americanos, por exemplo, que ainda hoje mantêm a pena de morte, eles, apesar disso, não conseguiram reduzir os seus índices de violência, apesar da pena de morte. Uma pergunta para o deputado Mendonça Filho, a pergunta é do Jair Galvão, do Jordão Alto. Ele fala: a lei da maioridade precisa ser revista, pois ela protege o menor infrator e este já tem noção do que faz. O que o deputado Mendonça Filho vai fazer sobre essa mudança na Câmara? Bom, a pauta de discussão não depende exclusivamente da minha pessoa. Eu já manifestei minha ideia aqui. Eu acho que esse tema tem que ser discutido. Se for o caso até de um plebiscito, de uma consulta popular para discutir até a questão, eu acho que seria uma coisa pertinente. Eu não tenho uma visão focada exclusivamente na questão da punibilidade do menor entre 16 e 18 anos, porque o que se discute de forma majoritária é fixar a idade penal para o jovem a partir de 16 anos. Entendo, inclusive, que se porventura houver a aplicação de uma mudança na Constituição, porque esse é um preceito hoje que está consagrado no texto constitucional, antes estava no Código Penal de 1941, é isso? Mas ainda está no Código também. Mas está no Código, mas na Constituição. Então, teria que se passar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que é uma emenda que tem a necessidade de 60% dos votos das duas casas, da Câmara e do Senado. É uma coisa muito mais difícil. E acho que, mesmo ocorrendo isso, tem que se avaliar as condições de cumprimento de pena de um jovem entre 16 e 18 anos, ou entre 16 e 21 anos, para que não se coloque ele no mesmo ambiente de um sistema penitenciário que acomoda e mal os detentos do Brasil como um todo. Mas já se necessário, até porque eu entendo que a questão de punir alguém que comete um ato infrator, um crime, não é só o aspecto de recuperação ou não. É a sensação de que alguém que, por exemplo, tirou a vida de outro, ele tem que realmente ser responsabilizado por um ato extremamente grave, extremamente pernicioso dentro da própria sociedade. Você não pode ter a sensação que se tem hoje no Brasil de que se comete um crime, se tira a vida de alguém e se fica impune. Infelizmente, essa realidade não só envolve a questão dos jovens, mas do sistema penal brasileiro como um todo. Porque você hoje, quando comete um crime contra a vida, você tem benefícios que a lei assegura, que em pouco tempo você está livre da cadeia, o que é realmente um diferencial para o que se pratica no mundo inteiro. Ricardo, uma das grandes conquistas da sociedade nos últimos anos foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA. Quando essas propostas de emenda à Constituição elas surgem no Congresso, de certa forma elas desestabilizam ou tiram a força, né, tiram um pouco o poder do Estatuto, né, do ECA. Aí queria saber qual a sua opinião. O ECA, no seu ver, ele é irretocável?
Não, e tanto é que no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 2009, sofreu algumas mudanças na lei de adoção, entre outras, em relação aos crimes sexuais, que também dialogam com alguns artigos do Estatuto. Houve algumas mudanças, né? Algumas outras mudanças, que é no nível da redução, é que a gente entende que é um retrocesso, uma volta a um passado que nós não queremos mais, porque a criança e o adolescente, a partir do Estatuto, ela tem que ser olhada como sujeito de direitos, ser olhado, o Estado tem que garantir, o Estado, a sociedade, a família, a proteção integral dessa criança e desse adolescente para que ele viva de forma saudável, de acordo com o que está posto aí. O que nós precisamos avaliar é que, quando se refere que o adolescente não é responsabilizado, isso é um equívoco muito grande. Para você ter uma ideia, se hoje um adulto que comete um determinado crime e é penalizado para 18 anos, dependendo de como ele se porta, cai para 3 anos, é reduzido em 1/6. Então, cai para 3 anos. Aí, então, você perceba, quando um adolescente que comete determinado ato fracional, ele é responsabilizado, ele vai para o regime máximo da internação, 3 anos. Se o juiz avaliar, após internação, que ele, por exemplo, ainda não está apto, ele pode aplicar a liberdade assistida, pode aplicar a semi-liberdade, depois a liberdade assistida. Então, isso o Estatuto, ele responsabiliza de forma pesada, inclusive, adolescentes, se a gente observar direitinho. Pessoal, eu sei que o assunto é muito instigante, né? A gente precisaria de vários programas para poder, e não esgotaria esse assunto. E aí, nessa última rodada, eu queria que vocês procurassem dar as respostas mais rápidas para ver se a gente atende aqui essa grande quantidade de pessoas que estão nos procurando. Tem uma pergunta, aliás, aqui é uma colocação, do André Dias de Prazeres. Ele diz: o coordenador do SENDEC está equivocado. A maioridade penal deve ser revista, pois muitos dos crimes são cometidos por menores. Aí vem uma pergunta para Mendonça Filho: quanto por cento das nossas leis são copiadas de outros países? Isso não acaba atrapalhando a prática delas? Não, eu acho que, do ponto de vista conceitual, o Brasil é um país que se inspira em todos os fundamentos da democracia moderna, que tem origem na democracia francesa, a Revolução Francesa, e no sistema republicano americano. E se você analisar a democracia liberal ocidental, evidentemente que boa parte da base jurídica constitucional brasileira, ela tem como inspiração, vamos dizer, justamente esses países europeus, e no caso dos Estados Unidos, como referência. Muito embora que, no aspecto da legislação penal e da legislação como um todo, a gente adote muito mais uma linha europeia do que, eu digo, fora da linha anglo-saxã inglesa, do que propriamente, vamos dizer, a linha de conduta da Inglaterra e dos Estados Unidos. Machado da Madalena: o Código Penal é de 1940. Os senhores acham que o jovem de hoje tem a mesma maturidade dos jovens de 1940, João? Não, obviamente que não. Né? O código é de 1941 e é visível, né, que os valores sociais, culturais, que inspiraram, por exemplo, o legislador de 40, de 41, não são os mesmos valores de hoje. E é óbvio também que o nível de informação existente naquela época é muito, mas muito diferente, é claro, do nível de informação que nós temos atualmente no Brasil. Para Ricardo, uma pergunta de João Ribeiro da Pontezinha: se hoje o jovem tem a consciência para votar, por que a maioridade não pode diminuir? Veja bem, em relação ao voto, é facultado ao adolescente de 16 e 18 anos, entre 16 e 17 anos, votar. É facultado, ele não tem a obrigatoriedade do voto. Né? Tanto é que tem uma pesquisa que diz que é em torno de 20 e poucos % que optaram em exercer esse direito.
Em contrapartida, ele não pode ser elegível, ele não pode se candidatar a. Por quê? Porque ele não tem 18 anos. Então, essa questão de votar ou não não é o grande ponto. Outra coisa em relação ao telespectador anterior, que eu não estou equivocado, eu apenas solicito que ele faça uma pesquisa simples no Google, lá, faça a pesquisa e veja os índices, as pesquisas existentes e faça um dossiê que ele vai perceber que o que eu disse tem fundamento científico, inclusive. A Maria Eduarda de Almeida tinha colocado aqui também. Gostaria de saber como foram feitas as pesquisas com relação aos índices de infração cometidos por menores de 18 anos. Pronto. Essa pesquisa ela foi feita visitando as delegacias a partir da entrada dos processos, né, abertura dos procedimentos e também nos juizados, nas varas especializadas. E aí você faz um mapa do perfil, da tipificação dos atos fracionais cometidos, você tem esse dado todo. Para Mendonça Filho, Fábio Viana, criaram mecanismos que não estavam e nem estão prontos para garantir a sua funcionalidade e finalidade. O que foi que mudou com os programas que o senhor implantou no Estado? A gente conseguiu grande sucesso do ponto de vista de redução dos índices de violência, onde instalamos programas como Estação Futura aqui em Santa Amaro, Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, junto à comunidade de Putinga, Detran, uma área extremamente violenta dentro da cidade do Recife, no Alto do Pascoal também, outra área que estava muito conflagrada e dominada pelo tráfico de drogas. Então a gente conseguiu indicadores de redução da violência muito significativos, afetando positivamente a vida dos jovens, oferecendo a eles perspectivas e condições de vida melhores, valorizando eles do ponto de vista educacional, cultural, prática desportiva e profissional. O Rafael Neves faz um comentário. Mais uma vez, a educação está envolvida com a prevenção da criminalidade. A televisão de hoje em dia atua como escola da criminalidade, estimulando o consumismo e divulgando crimes de homicídios como sensacionais. O William do Janga gostaria que alguém dissesse na mídia qual a pena para um rapaz de 16 anos que mata 10 pessoas em um massacre. Quais caminhos legais serão cumpridos por eles? João. Olha, o rapaz de 16 anos, dentro do nosso modelo, ele é inimputável. Ele não pode se submeter ao processo penal comum, ele vai se submeter às regras lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai responder ao processo, não vai passar em branco, como bem destacou o Ricardo. Agora, ele não vai poder ser responsabilizado criminalmente, né? Ainda à luz do nosso Código Penal. Ele vai, repito, ele vai responder pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E o nosso tempo realmente agora chegou ao fim, mas tem ainda um comentário que eu gostaria de fazer. É da Ayane Monique. A medição de dados de atos infracionais no centro do Recife não condiz com dados apresentados no programa. Muitas crianças cometem furtos, utilizam drogas e não são apreendidas. Portanto, não constam em estatísticas. Bem... Só fazer uma chamada para quarta-feira agora, dia 10. Exato. Vai ter um seminário, né, que é um seminário... De mobilização, né? Contra a redução da maioridade penal. Lá, quem quiser, pode participar. Vai ser no Centro Integrado da Criança e Adolescente, na Fernandes Vieira. Todos estão convidados e lá vão ter alguns palestrantes que vão estar tratando da temática e vai subsidiar quem não tiver informações sobre essa questão. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, deputado Mendonça Filho. Muito obrigado, João Olímpio. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam, enviando perguntas, comentários ou em casa, né, assistindo de sua poltrona. E o Opinião Pernambuco volta amanhã. A todos, uma boa noite.